Oi pessoal, hoje vamos de Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Opa, ative o sininho, assim você será notificado sempre que sair um vídeo novo. Vamos à lei da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, parte judicial. Livro 2, Fórum Judicial. Título 1, dos Serviços Judiciais. Capítulo 1, das Escrivanias. Seção 1, da Administração Interna. Subseção 11, do Arquivamento. Artigo 222. O chefe de serventia, quando for o caso, designará um auxiliar para o serviço de arquivo, a quem caberá: inciso 1, manter atualizados os dados informatizados. Inciso 2, reunir em caixas os autos destinados ao arquivo, numerando-as com etiqueta e remetendo-as ao arquivo geral. Artigo 223. Serão remetidos ao arquivo definitivo os autos dos processos findos, após cumpridas todas as formalidades legais, observado o disposto nesta consolidação. Artigo 224. Será lançado arquivamento especial no andamento dos processos distribuídos e não movimentados, cujos autos não se encontrem no cartório e não tenha destino conhecido, desde que autorizado pelo Corregedor-Geral da Justiça. Parágrafo único. Localizados os autos, proceder-se à atualização dos movimentos, com a inserção dos dados dos andamentos, junto ao sistema informatizado. Artigo 224-A. O arquivamento especial poderá ser realizado, excepcionalmente, pela serventia judicial, independentemente de prévia autorização do Corregedor-Geral da Justiça, caso sejam atendidos os seguintes requisitos: a. O processo, inclusive eventuais apensos, esteja sem movimentação processual no sistema informatizado há mais de 3 anos. B. A serventia não logre êxito em localizar o feito, mesmo depois de esgotados todos os meios de busca. C. O processo não tenha qualquer tipo de remessa em aberto. D. O processo não esteja arquivado no sistema informatizado. E. Não haja audiência futura designada. F. O processo não tenha indicativo de réu preso. G. O processo não se encontre na fase de suspensão do artigo 366, do Código de Processo Penal e do artigo 89 da Lei nº 9099 de 1995. Artigo 224-B. Atendidos os requisitos previstos no artigo precedente, o chefe de serventia que pretenda realizar o arquivamento especial deverá adotar o seguinte procedimento. Inciso 1. Instaurar processo administrativo a ser arquivado na própria serventia, contendo o seguinte: a. Relação dos processos que preencham os requisitos previstos no artigo 224-A. B. Certidão pormenorizada das buscas realizadas com a finalidade de localizar os processos relacionados. C. Certidão informando que os processos não foram localizados e que os mesmos preenchem os requisitos do artigo 224-A. Inciso 2. Submeter o processo administrativo à apreciação do juiz. Em sendo deferido pelo magistrado, o arquivamento especial dos processos listados ficará a cargo do chefe de serventia. Artigo 224-C. Configurada a situação de arquivamento especial descrita no artigo 224-A, seu lançamento no sistema informatizado implicará na emissão automática de seguinte certidão: certifico e dou fé que consultei todos os livros e registros do sistema DCP relativos ao presente processo e que empenhei todos os esforços para sua localização, não logrando êxito em encontrá-lo, razão pela qual os mesmos estão sendo arquivados especialmente, na forma do provimento Corregedoria Geral de Justiça número 59, 2011, ciente de que o arquivamento em desconformidade com o presente provimento importará em minha responsabilidade funcional. Artigo 224-D. Caso o processo não se encontre nas condições descritas no artigo 224-A, o arquivamento especial deverá ser previamente autorizado pela Corregedoria Geral de Justiça. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o juiz deverá encaminhar, exclusivamente por meio eletrônico com assinatura digital, e-mail para a Digitec no endereço de e-mail. Parágrafo 2º.
No e-mail deverá ser informada a numeração dos processos, a realização discriminada das diligências empreendidas para a localização dos autos e eventual restauração dos autos extraviados. Parágrafo 3º. Recebido o e-mail, a Digitec encaminhará, também por via eletrônica, à Corregedoria Geral de Justiça para análise do pedido. Parágrafo 4º. Deferido o arquivamento especial, a Digitec informará ao magistrado, por e-mail, o procedimento para baixa no sistema. Parágrafo 5º. Deferido o arquivamento especial na forma deste artigo, seu lançamento será feito no sistema informatizado mediante ato ordinatório de seguinte teor: arquivamento especial autorizado por e-mail encaminhado à Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo 6º. Caso o processo tenha sido objeto de restauração judicial de autos, artigos 712 e seguintes do Código de Processo Civil, a Digitec autorizará o arquivamento especial independentemente de prévia análise pela Corregedoria Geral de Justiça. Artigo 224-e. É vedado o arquivamento especial na hipótese de processo cadastrado em duplicidade. Parágrafo único. No caso de ocorrência de duplicidade, o cadastro deverá ser excluído diretamente no sistema informatizado pelo Departamento de Distribuição ou distribuidor nos casos de processos distribuídos por sorteio ou pela própria serventia, caso os processos tenham sido por ela autuados ou cadastrados como antigos ou incidentes. Artigo 224-f. É vedado o lançamento em lote do andamento de arquivamento especial, sendo somente facultado ao chefe de serventia o lançamento individualizado no sistema informatizado. Art. 225. Os autos dos processos cíveis somente poderão ser remetidos ao Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos da Diretoria-Geral de Gestão do Conhecimento, DIGCOM/DG, contendo certidão de que foi efetivada a baixa no cartório distribuidor, excetuadas as seguintes hipóteses. Inciso 1. Suspensão do processo na forma das alíneas A e B do inciso 5, do artigo 313, do Código de Processo Civil. Inciso 2. Suspensão de execução na forma do inciso I do artigo 921 e do artigo 922 do Código de Processo Civil, em caso de prazo superior a 180 dias. Inciso 3. Processo sem baixa no cartório distribuidor por falta de pagamento de custas processuais. Inciso 4. Processos judiciais suspensos em função de procedimentos falimentares e afins. Inciso 5. Processos judiciais referentes a acordos com prazos superiores a 1 ano, alínea B do inciso 3, do artigo 487, do Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 4 e 5 deste artigo, decorrido o prazo de 1 ano do arquivamento provisório, deverão ser os autos devolvidos ao juízo de origem, ao núcleo de arquivamento ou ao DIPA, conforme o caso, para verificar a possibilidade de extinção do processo e o subsequente arquivamento definitivo. Segundo, na hipótese prevista no inciso 3 deste artigo, o processo será arquivado definitivamente depois de extraída a certidão ao Departamento de Gestão de Arrecadação, DGAR/DGPC deste Tribunal, nos moldes do artigo 101 da Resolução 15 de 1999, do Conselho da Magistratura. Neste caso, a contagem do prazo para destinação final iniciará a partir da data do referido arquivamento, observada a tabela de temporalidade de documentos do PGERD. Artigo 226. No caso de dívida oriunda do não pagamento de custas processuais pela parte autora, será procedida à exclusão do nome do réu no registro de distribuição, encaminhando-se certidão de débito ao Departamento de Gestão de Arrecadação, DGAR/DGPCF do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e após, será expedido o ofício de baixa do processo arquivando-se os mesmos definitivamente. Artigo 227. Os autos dos processos cíveis com sentença condenatória de pagamento de pensão com prestações vincendas, bem como aqueles referentes à obrigação de fazer concernente ao fornecimento de remédio e atendimento hospitalar serão arquivados definitivamente com comunicação de baixa ao cartório distribuidor, só podendo ser descartados após o cumprimento integral da obrigação. Parágrafo 1º.
Os autos com sentença condenatória de pagamento de pensão com prestações vincendas, decorrido prazo de 10 anos do arquivamento definitivo, deverão ser encaminhados ao DIPA para informar sobre eventual descumprimento da obrigação. Parágrafo 2º. Os autos de obrigação de fazer referentes a fornecimento de remédio e a atendimento hospitalar, decorrido prazo de 2 anos, deverão ser encaminhados ao DIPA para informar sobre eventual descumprimento da obrigação. Artigo 228. Ressalvadas as hipóteses elencadas acima, serão remetidos ao arquivo provisório os autos dos processos findos das ações que digam respeito ao estado da pessoa. Artigo 229. Os autos só podem baixar ao arquivo depois de regularizados, com as certidões preenchidas e assinadas, os mandados juntados, a sentença registrada, a taxa judiciária e as custas pagas, ou extraída a certidão ao Departamento de Gestão de Arrecadação, DGAR/DGPCF do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, lançado pelo juiz o respectivo despacho, e o termo de remessa devidamente assinado pelo chefe de serventia. Parágrafo 1º. É vedada a remessa de autos ao arquivo geral com folhas dobradas, bem como com peças grampeadas e barra ou grampos avulsos acostados na capa ou na contracapa de autuação. Parágrafo 2º. Nos crimes tipificados na Lei 11.343 de 2006, os valores apreendidos e que não forem objeto de cautela, após decretado perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao FUNAD. Parágrafo 3º. Em todos os processos ou procedimentos criminais, nos quais tenha ocorrido a apreensão de bens, fica vedada a baixa definitiva sem que seja dada a prévia destinação final dos bens neles apreendidos, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 6º, da Resolução 63 de 2008, do CNJ. Artigo 229-A. Caberá às centrais e núcleos de arquivamento certificar as custas judiciais e a taxa judiciária, bem como arquivar definitivamente os processos distribuídos às varas cíveis, empresárias, de família, de fazenda pública, de registros públicos e de órfãos e sucessões localizadas no Fórum Central. Parágrafo 1º. O chefe de serventia, antes de encaminhar o processo à central ou núcleo de arquivamento, deverá: Inciso 1. Dar ciência às partes, por meio da última decisão ou despacho constante dos autos, de que o processo será remetido à central ou núcleo de arquivamento. Inciso 2. Certificar o trânsito em julgado e a regularidade do processo, observando as seguintes providências: a. Verificação quanto ao cumprimento dos últimos despachos, bem como da juntada aos autos de todas as petições, ofícios, avisos de recebimento e mandados. B. Conferência da grade eletrônica, exceto quando esta referir-se a pagamento de custas finais. C. Verificação quanto ao encerramento de processos apensados e eventuais incidentes processuais, bem como sua correta apensação aos autos principais. E. Conferência da correta numeração das folhas dos autos e do limite de 200 folhas por volume. F. A inexistência de documentos grampeados na contracapa. G. Verificação quanto à condição da capa dos autos, inclusive com eventual restauração. H. Correto cadastramento da classe e assunto do processo principal e de seus apensos, quando for o caso, no sistema informatizado DSP. I. Inexistência de recursos pendentes nos tribunais superiores. J. Observância do prazo de 30 dias contado do encaminhamento de eventual mandado de pagamento ao Banco do Brasil. Parágrafo 2º. O andamento de remessa do feito às centrais e núcleos de arquivamento deverá ser lançado no sistema informatizado no mesmo dia da efetiva remessa, observado o limite de 220 processos por mês. Parágrafo 3º. Deverá ser rigorosamente observado e cumprido o cronograma de remessa de feitos às centrais e núcleos de arquivamento definido pela Corregedoria Geral da Justiça através de ato próprio. O mencionado cronograma informará a data inicial de trânsito em julgado dos feitos. Parágrafo 4º. As serventias mencionadas no caput não poderão enviar os feitos às centrais ou núcleos de arquivamento nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Processos desarquivados, cuja cobrança das despesas processuais já tenha sido concluída nas centrais e núcleos de arquivamento, ainda que haja necessidade de novo recolhimento pelos atos praticados após o desarquivamento.
Inciso 2. Processos em que ambas as partes ou a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça. Parágrafo 5º. É vedado às centrais e núcleos de arquivamento receber os processos nas hipóteses previstas no parágrafo 4º, incisos 1 e 2. Artigo 229-b. As centrais de arquivamento ou núcleos de arquivamento definitivo serão instaladas por ato próprio, observadas as atribuições e normas elencadas no artigo precedente, coordenados por um juiz indicado pelo Corregedor-Geral da Justiça, denominado juiz coordenador. Parágrafo 1º. Caberá à Divisão de Processamento Especial e Arquivamento, DIPA, ligada à DIFAS/CGJ, a supervisão das centrais e dos núcleos de arquivamento, bem como a definição das respectivas rotinas administrativas, sendo vedada qualquer alteração ou adequação sem a prévia aprovação do DIPA. Parágrafo 2º. As centrais e núcleos de arquivamento encaminharão à Divisão de Processamento Especial e Arquivamento, DIPA, ligada à DIFAS/CGJ, até o 10º dia de cada mês, planilha consolidando os seguintes dados: a. O número do processo. B. O número da greve. C. A data do recolhimento. D. Valor do recolhido das custas. Subseção 12. Das petições. Artigo 230. As petições sempre deverão indicar, no cabeçalho, o órgão jurisdicional a que são dirigidas, bem como o número e o nome das partes do processo, sendo, preferencialmente impressas em tinta preta e em papel tamanho 21 cm por 29,7 cm, com furação padrão, assim como seus anexos, a fim de facilitar a formação dos autos do processo. Parágrafo 1º. São consideradas petições de juntada impossível: inciso 1, a petição recebida cujo processo esteja arquivado, e não contenha pedido de desarquivamento. Inciso 2, a petição destinada a processo cuja competência tenha sido declinada e que a baixa tenha sido lançada no sistema. Inciso 3, petição sujeita à distribuição ou anotação no distribuidor, cujo pedido de distribuição por dependência tenha sido deferido. Inciso 4, petição destinada a processo de número diverso do apontado. Parágrafo 2º. O chefe de serventia ou substituto que considerar impossível a juntada de petição não contemplada nos incisos anteriores deverá certificar as razões de sua convicção ao juiz em exercício na serventia, para que este analise o cabimento da exclusão. Parágrafo 3º. Determinando o magistrado a exclusão da mensagem de petições a serem juntadas, caberá ao chefe de serventia ou substituto lançar no sistema o motivo pelo qual a mensagem foi excluída. Artigo 231. A serventia judicial poderá efetuar, excepcionalmente, a exclusão da mensagem de petições a serem juntadas, que forem encaminhadas através dos serviços de protocolo informatizado no sistema DCP, nos casos em que comprovadamente seja impossível a juntada física das petições, nos termos do parágrafo 1º do artigo 230. Parágrafo único. Essa rotina de exclusão será liberada somente para o chefe de serventia e seus substitutos. Artigo 232. Considera-se falta funcional a exclusão de mensagens de petições aptas a serem juntadas em processos que efetivamente estão tramitando na serventia. Artigo 233. As petições com mensagens excluídas não poderão ser devolvidas ao projeto que as enviou. Artigo 234. A responsabilidade pelas petições não juntadas e com mensagens excluídas é da serventia que efetuou a exclusão no sistema DCP, que deverá mantê-las em pasta própria até o resgate pelo advogado ou a sua eliminação após 1 ano, de acordo com a tabela de temporalidade do Tribunal de Justiça item 2, 23, mediante determinação do magistrado. Parágrafo único. Nos casos em que o peticionante fizer o encaminhamento equivocado, caberá à serventia intimá-lo para recolher a petição no cartório. Artigo 235. A Corregedoria-Geral da Justiça fará monitoramento do volume de petições cujas mensagens sejam excluídas, solicitando informações ou realizando inspeções nas serventias cujo volume de exclusões for discrepante das demais. Artigo 236. O rastreamento da petição não juntada e com mensagem excluída será realizado mediante o sistema Proger. Artigo 236. A.
É dispensado, no processamento dos autos físicos, o termo de juntada de petições e ofícios que contenham o número de protocolo. Subseção 13, da expedição e cumprimento do alvará de soltura, consulta ao Serviço de Arquivo, SARC das cartas precatórias para cumprimento de alvarás de soltura e de mandados de prisão. Artigo 237. Concedida a liberdade, deverá o chefe de serventia providenciar, imediatamente, comunicação com a central de mandados competente para a soltura, que permanecerá no aguardo do alvará, dos documentos que eventualmente o instruam, do pedido de sarqueamento e respectiva resposta, a lhe serem encaminhados nos termos dos artigos seguintes, a fim de assegurar a efetivação da soltura no prazo de lei. Parágrafo 1º. A central de mandados competente para a soltura é a que abrange o local onde se situa a unidade em que o preso se encontra. Parágrafo 2º. Nos locais em que não houver central de mandados, as atribuições desta caberão ao núcleo de auxílio recíproco de oficiais de justiça avaliadores, naroja ou oficial de justiça vinculado ao juízo quando se tratar de comarca de juízo único. Parágrafo 3º. Não será expedida pela serventia carta precatória para o cumprimento de alvará de soltura dentro do Estado do Rio de Janeiro, devendo, nesse caso, encaminhar o alvará e os documentos que eventualmente o instruam diretamente para a central de mandados competente. Parágrafo 1º, ainda que situada em outra comarca. Artigo 238. O alvará de soltura deve se referir a uma única pessoa e, gerado pela serventia no sistema informatizado, será de imediato encaminhado pelo chefe de serventia a um magistrado para a respectiva assinatura eletrônica. Parágrafo 1º. Lançada a assinatura eletrônica pelo magistrado, o chefe de serventia providenciará, incontinenti, o pedido de sarqueamento do alvará de soltura através do correio eletrônico institucional da serventia, observados os termos do artigo 239, parágrafo 4º. Parágrafo 2º. Simultaneamente, o alvará de soltura e eventuais documentos que o instruam, serão enviados à central de mandados da seguinte forma: a. Através de guia de remessa ou por via eletrônica, de acordo com a praticidade e conveniência do juízo, para a central de mandados que se localizar no mesmo fórum da serventia. B. Eletronicamente para a central de mandados que se localizar em outro fórum da mesma comarca ou em comarca diversa. Parágrafo 3º. Na excepcional hipótese de não ser possível a remessa eletrônica, tal circunstância deverá ser certificada nos autos, efetivando-se o envio através de fax. Parágrafo 4º. Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, cumprirá ao chefe de serventia a confirmação do correto recebimento, sendo o caso, lavrando certidão. Parágrafo 5º. Visando ao cumprimento do parágrafo 3º, os aparelhos de fax deverão ser mantidos no módulo automático. Parágrafo 6º. A central de mandados, ao receber os documentos, providenciará a respectiva impressão, assinando-a e carimbando-a, e realizará a devida conferência e confirmação de sua autenticidade, lavrando certidão, após o que aguardará a resposta da consulta ao SARC Polinter para a efetivação da soltura. Parágrafo 7º. Para a efetivação da soltura de preso custodiado no Estado do Rio de Janeiro, caberá apenas à central de mandados aguardar o resultado à consulta ao referido SARC. Artigo 239. Das mensagens encaminhadas para a SARC, deverão constar todas as informações sobre o conteúdo do alvará de soltura, conforme os itens a seguir. Inciso 1. Número do alvará de soltura. Inciso 2. Juízo prolator da decisão. Inciso 3. Números antigos e atuais do processo principal e do desmembrado, se for o caso. Inciso 4. Número do inquérito /flagrante /peça de informação, se for o caso. Inciso 5. Número do mandado de prisão a que se refere, se for o caso. Inciso 6. Delegacia de origem, se for o caso. Inciso 7. Classificação do delito, se for o caso. Inciso 8. Nome e qualificação completa do preso, alcunhas, outros nomes e outros dados qualificativos por ele utilizados. Inciso 9. Local de acautelamento do preso. Inciso 10. Fundamento e data da decisão. Inciso 11. Data e local da expedição. Inciso 12. Nome e matrícula do juiz de direito que prolatou a decisão.
Inciso 13. Nome e matrícula do chefe de serventia solicitante. Parágrafo 1º. Para o envio do pedido de sarqueamento, deverá o serventuário fazer uso do recurso copiar/colar para inserir o alvará de soltura no corpo da mensagem, sendo obrigatório o uso do modelo disponível no DCP e vedado o envio de qualquer outro texto ou anexo. Parágrafo 2º. Será enviada uma mensagem eletrônica para cada alvará, sendo vedada a inclusão de 2 alvarás em uma única mensagem. Parágrafo 3º. Na mensagem eletrônica necessariamente constará, no campo assunto, o nome do preso beneficiado, precedido da sigla alvos. Parágrafo 4º. As mensagens serão encaminhadas pela serventia para o endereço eletrônico da Polinter, disponibilizado somente para sarqueamento de alvará de soltura, e para o endereço eletrônico institucional da central de mandados competente, especificamente criado para este fim, sempre mediante confirmação de entrega, o que deverá ser certificado nos autos. Parágrafo 5º. Caberá à serventia, ainda, aguardar a confirmação pela central de mandados da leitura da mensagem que lhe foi enviada, o que deverá ser certificado nos autos. Artigo 240. O resultado da consulta ao SARC será encaminhado pela Polinter à respectiva serventia solicitante para fins de instrução do processo e à central de mandados para a efetivação da soltura, através do recurso Responder a Todos. B. A SEAP, em se tratando de preso acautelado no sistema penitenciário, para que a ordem de soltura e respectiva pesquisa PACEMA constar do prontuário do indivíduo, bem como para as providências administrativas internas que antecedem a soltura. Parágrafo único. A resposta da consulta ao SARC Polinter, na forma das alíneas anteriores, deverá ser impressa, assinada e carimbada na serventia e na central de mandados. Artigo 241. Para obter a resposta do sarqueamento, o usuário da central de mandados deverá acessar o correio eletrônico da respectiva central, especialmente criado para esse fim. Artigo 239, parágrafo 4º. Parágrafo 1º. Recebida a resposta da Polinter, a central de mandados, após providenciar a respectiva impressão em papel com timbre do Tribunal de Justiça, assinando-a e carimbando-a, procederá ao cumprimento do alvará de soltura. Parágrafo 2º. Na eventual hipótese de ser necessário o reenvio da mesma mensagem de consulta à Polinter, deverá fazê-lo a central de mandados, reencaminhando àquela unidade o pedido de consulta da serventia, com cópia para esta última, o que deverá ser certificado. Parágrafo 3º. Na excepcional hipótese de o oficial de justiça avaliador não conseguir cumprir o alvará de soltura no dia em que o recebeu, deverá cumpri-lo, obrigatoriamente, no dia seguinte, no primeiro horário, independentemente de este dia ser útil ou não. Parágrafo 4º. Cumprida a diligência, a central de mandados providenciará a restituição do alvará, acompanhado da respectiva certidão e de demais documentos, se houver, ao juízo que concedeu a liberdade, através de guia de remessa, eletronicamente ou por fax, conforme o caso, sem prejuízo da devolução física nestas duas últimas hipóteses, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 238, parágrafo 2º e 3º. Parágrafo 5º. Restando prejudicada a soltura pela Polinter, a central de mandados lavrará certidão contendo prejuízo informado e devolverá imediatamente o mandado ao juízo de origem, devendo-se observar os termos do parágrafo anterior. Parágrafo 6º. Na eventualidade de, a despeito de não haver prejuízo oriundo do SARC Polinter, a unidade de custódia da SEAP, quando lhe for apresentado o alvará de soltura pelo oficial de justiça, informar acerca de óbice a efetivação da liberdade, o oficial lavrará certidão contendo prejuízo informado, procedendo, após, nos mesmos termos do parágrafo 5º. Parágrafo 7º. Caberá ao chefe de serventia consultar o correio eletrônico e os documentos eletrônicos recebidos, se for o caso, bem como proceder à imediata juntada aos autos dos expedientes devolvidos pela central de mandados, nos termos dos parágrafos anteriores, inclusive verificando sobre a efetivação ou não da soltura. Parágrafo 8º.
No caso de restar prejudicada a soltura, deverá o chefe de serventia, tão logo ciente do prejuízo, verificar, sendo possível, inclusive no sistema DCP, se a restrição procede ou não, certificando e remetendo os autos imediatamente ao magistrado para as providências que entender de direito. Artigo 242. Na eventual hipótese de a serventia não conseguir fazer contato com a central de mandados para os fins previstos no artigo 237, caput até às 19 horas, o que deverá restar certificado, o chefe de serventia procederá nos termos dos parágrafos deste artigo, salvo se o magistrado, por decisão a ser proferida no caso concreto, determinar outras providências. Parágrafo 1º. Sendo útil o dia seguinte, se a unidade de custódia do preso estiver localizada na comarca da capital, o chefe de serventia enviará a mensagem de sarqueamento para o endereço eletrônico da Pulimper e para o endereço eletrônico institucional do plantão noturno especificamente criado para este fim. Em seguida, enviará aquele plantão, em mãos ou por fax, conforme o caso, o alvará de soltura e os documentos que eventualmente o instruam, para aguardo do sarqueamento e efetivação da soltura pelo OJA do plantão, certificando nos autos após o efetivo recebimento. Se a unidade de custódia do preso estiver localizada fora da comarca da capital, o chefe de serventia enviará a mensagem de sarqueamento para o endereço eletrônico da Pulimper e para o endereço eletrônico institucional da central de mandados competente para a soltura nos termos do artigo 237, parágrafo 1º e 2º, remetendo os demais documentos a esta central, de imediato ou no primeiro horário de expediente do dia seguinte, observando-se os termos do artigo 238 e parágrafos. Parágrafo 2º. Não sendo útil o dia seguinte, o chefe de serventia enviará a mensagem de sarqueamento para o endereço eletrônico da Pulimper e para o endereço eletrônico institucional do plantão noturno especificamente criado para este fim. Em seguida, enviará aquele plantão, em mãos ou por fax, conforme o caso, o alvará de soltura e os documentos que o instruam, para aguardo do sarqueamento. Se a unidade de custódia do preso estiver localizada na comarca da capital, caberá ao oficial do plantão noturno o cumprimento do alvará de soltura. Se a unidade de custódia do preso estiver localizada fora da comarca da capital, será feita a conclusão de todo o expediente ao magistrado de plantão, a fim de que se determine o envio de todos os documentos, via fax, para o plantão ordinário regional do dia seguinte e que abranja o local onde o preso se encontre ou determine eventuais outras providências que, na análise do caso concreto, mostrem-se necessárias como meio mais expedito para a efetivação da soltura. Parágrafo 3º. O plantão noturno, após receber do chefe de serventia os documentos de que tratam os parágrafos anteriores, realizará a imediata conferência e confirmação de sua autenticidade. Parágrafo 4º. Nas hipóteses previstas neste artigo, aplica-se, no que couber, o disposto nos artigos antecedentes. Artigo 243. Excepcionalmente, o sarqueamento será realizado por fax quando: Inciso 1. Não for possível a utilização do correio eletrônico, devendo o chefe de serventia certificar esta circunstância nos autos. Inciso 2. Houver relaxamento da prisão em flagrante, concomitantemente, à decretação da prisão preventiva. Neste caso, o alvará deverá ser assinado fisicamente e o juiz o encaminhará simultaneamente o alvará de soltura e o mandado de prisão através de fax. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, a responsabilidade pelo sarqueamento será da central de mandados competente para a soltura, a quem o chefe de serventia encaminhará, desde logo, o alvará de soltura, os documentos que o instruam, bem como a certidão de que trata o referido inciso, aplicando-se, no que couber, o disposto nos artigos antecedentes. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, a responsabilidade pelo sarqueamento será do chefe de serventia. Artigo 244. Expedir-se-á a carta precatória tão somente para a efetivação de soltura fora do Estado do Rio de Janeiro, caso em que caberão ao chefe de serventia todas as providências relativas ao sarqueamento, desde a consulta ao aguardo de sua resposta, procedendo, após, ao envio da deprecata ao juízo competente para seu cumprimento. Parágrafo 1º.
Nas cartas precatórias recebidas de outro estado para cumprimento de soltura e de prisão deverão ser realizados os procedimentos de conferência e confirmação de sua autenticidade, lavrando-se certidão, sendo vedada a expedição de novo alvará de soltura e de novo mandado de prisão pelo juízo deprecado, a fim de evitar duplicidade de registros, devendo ser utilizados os que forem enviados pelo juízo deprecante, permanecendo nos autos as respectivas cópias. Parágrafo 2º. Para o cumprimento do alvará de soltura e do mandado de prisão enviados pelo juízo deprecante deverão os mesmos ser instruídos por certidão, lavrada pelo chefe de serventia do juízo deprecado, contendo o número de distribuição da carta precatória, número do processo de onde é oriunda e respectivo juízo, confirmação da autenticidade, data da decisão em nome do magistrado que determinou o seu cumprimento. Parágrafo 3º. Aplicam-se às hipóteses deste artigo, no que couber, os termos dos artigos anteriores. Artigo 245. Os casos omissos serão decididos pelo magistrado competente. Subseção 14, da Carta Precatória Eletrônica. Artigo 245-A. As cartas precatórias expedidas para cumprimento no Estado do Rio de Janeiro adotarão, obrigatoriamente, a forma eletrônica, sendo vedada a utilização de outro meio. Parágrafo 1º. Na excepcional hipótese de não funcionamento do sistema informatizado, as cartas precatórias para cumprimento de medidas urgentes serão encaminhadas por malote digital para o distribuidor, mediante confirmação telefônica. Artigo 245-B. As serventias deprecantes deverão digitalizar as peças necessárias à instrução das cartas precatórias, caso se trate de processo físico. Parágrafo 1º. A carta precatória eletrônica, andamento 10, texto 1112, será assinada digitalmente pelo magistrado e encaminhada automaticamente ao juízo deprecado, através do sistema DCP. Parágrafo 2º. Havendo necessidade de encaminhamento de depoimentos colhidos por meio audiovisual, Resolução OI nº 14 de 2010, a respectiva mídia será encaminhada ao juízo de destino por meio de malote físico, certificando-se na carta precatória eletrônica. Artigo 245-C. Caberá ao juízo deprecante: a. Conferir a grade eletrônica, se for o caso. B. Certificar o correto recolhimento das custas judiciais ou deferimento da gratuidade de justiça, que deverá acompanhar, obrigatoriamente, a carta precatória, dispensada nova conferência no juízo deprecado. E C. Efetuar seu envio pelo sistema DCP. Artigo 245-D. As cartas precatórias oriundas de outros tribunais direcionadas às competências eletrônicas deste tribunal, após serem distribuídas pelo distribuidor, tramitarão eletronicamente no juízo deprecado, a quem caberá a digitalização das peças. Parágrafo 1. Caso a carta precatória tenha sido enviada ao distribuidor por malote digital, após a distribuição, serão encaminhadas por este à serventia de destino, para o aproveitamento das peças já digitalizadas. Parágrafo 2. As peças físicas serão mantidas pelo prazo de 30 dias a contar da data de sua digitalização. Decorrido este prazo, os documentos serão descartados. Artigo 245-E. O local virtual de recebimento da carta precatória no juízo deprecado dependerá de a competência estar ou não eletrônica, devendo seguir um manual próprio, disponibilizado pela Digitec. Artigo 245-F. No caso de impossibilidade de utilização do sistema DCP, a devolução da carta precatória eletrônica para o juízo deprecado deste tribunal será feita exclusivamente por meio de malote digital. Artigo 245-G. No caso de impossibilidade de utilização do sistema malote digital, a devolução da carta precatória para o juízo deprecado de outro tribunal será feita por malote físico. Chegamos ao final de mais uma parte dessa legislação. Bons estudos!